Bendiciones, queridos servos de Deus. Aqui quem vos habla é seu irmão em Cristo, missioneiro Flávio Caetano. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês em dia de hoje uma palavra santa de nosso Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 7, el versículo 36 adelante. O Evangelho de Lucas foi escrito aproximadamente 75 depois de Cristo. Lucas é um médico lleno do Espírito Santo de Deus. E ele narra, ele habla de uma história muito linda, uma história que mostra para nós outros que lo importante é nossa adoração delante de Deus. Uma história que nos ensina muito que em todos os momentos temos que ter um espírito de adoração. Asimismo, queridos irmãos, quando aquela mulher samaritana encontra com Jesus, e Jesus então se empieza a falar com ela, ela tinha uma sede de adoração. Empieza a perguntar a Jesus, onde tem que adorar? El monte acá ou allá em Jerusalém, o templo? Então, se Jesus empieza a falar com ela, que temos que ter um espírito de adoração. Que a adoração não pode estar contínua solamente em um monte e tampouco solamente em um templo, porque servimos um Deus ilimitado, servimos um Deus poderoso. E onde está nosso espírito de adoração, allí está a presença de Deus. Então, se eu quero compartilhar com vocês esta palavra que nos habla, um dos fariseus rogou a Jesus que comiera com ele. E havendo entrado em la casa del fariseu, se sentou à mesa. Então, se uma mulher da cidade, que era pecadora, ao saber que Jesus estava à la mesa em la casa del fariseu, trajo um frasco de alabastro com perfume. E estando detrás de ele, em seus pés, chorando, começou a regar com lágrimas seus pés e los secava com seus cabelos. E besava seus pés e los ungía com el perfume. Queridos irmãos em Cristo, vemos uma história que narra nosso hermano Lucas de uma pecadora e de um homem fariseu. Quando nós outros miramos a história de los fariseus, vemos que eles eram maestros da lei. Vemos que quando o povo mirava para eles, mirava um modelo religioso. Quando o povo mirava para eles, tinha temor delante de eles. ¿Por quê? Pois tinha o modelo de la religião vestido em eles. Os fariseus significa separados. Eram separados. Maestro de la lei. Tinha um título delante do povo. Quando as pessoas miravam um fariseu, miravam com respeito, miravam com medo, porque a palavra do fariseu tinha todo o poder. Quando um fariseu falava pecador, então se todas as pessoas ouviam esta voz, pecador, empeçava então a los gritos, pecador. ¿Por quê? Porque fariseu, quando apontava seu dedo, as pessoas seguiam a ele, porque tinha ele como modelo religioso. Pois bem, os fariseus, os separados, esta classe que estava dentro da religião judaica, tinha um certo rechaço por Jesus Cristo.
Havia um grande rechaço por Jesus. Quando nós outros miramos a palavra Messias, a palavra que Deus havia falado com seu povo, que enviaria um Messias, o libertador, o Cristo, vemos surgir em naquela época o homem chamado Demas. Demas era um homem que se dizia Messias, que se dizia libertador de Israel. Demas então se empeça sua história caminhando em deserto, levando com ele muita gente, muitas pessoas para escutar sua filosofia, para escutar sua palavra. Pero as pessoas começaram a caminhar com Demas, começaram a caminhar 10 pessoas, depois começaram a caminhar 50 pessoas, começaram a caminhar milhares de pessoas com Demas. Demas então se começa a quedar conhecido a Israel. Pero as pessoas começam a caminhar. Pero quando mira as mensagens de Demas, umas mensagens filosóficas que chamavam a atenção. As pessoas falavam que este que é o Messias que Deus havia falado. Vamos escutar. E começaram a escutar Demas. Começaram a caminhar com Demas. Pero Demas não tinha fruto para eles. Eles caminhavam com Demas, que se dizia Messias, e continuavam-se com hambre espiritual. Eles caminhavam com Demas, que se dizia Messias, e continuavam com sede espiritual. Então, se um dijo, não me vou caminhar com Demas mais, porque Demas não é o Messias, minha vida não ha cambiado. A palavra de Demas é bonita. A palavra de Demas tem uma filosofia bonita. Vemos um Israel bonito quando Demas começa a falar. Mas seguimos nossa vida, lo mesmo. Seguimos de la mesma coisa, da mesma maneira. Não há cambio em nossa vida. Não há cambio em nossa casa. Não há cambio em nossa cultura. Está sempre da mesma forma, da mesma coisa. Eu não quero mais receber o alimento que Demas está alimentando o povo. Estas palavras já não adentram mais em meu coração. E todos os dias Demas começa a gritar arriba do deserto e a falar a mesma coisa. Então se sale um homem, sale outro, sale 10, sale 100, sale 1000. E quando Demas mira, Demas está solo. Cadê os discípulos de Demas? Cansaram de ele. Cadê as pessoas que seguiam Demas em deserto? Cansaram de escutar a palavra de ele. Então você vai surgindo a cada rato em Israel um que se dizia Messias. A hora de eu sou Messias. Então se a história de Israel começa a mostrar a nós outros que o povo ansiava, o povo tinha um granelo por ter um Messias. Agora tem outro que começa a bautizar em Rio Jordão. E eles miravam ele e diziam, este é o Messias. Este sim é o Messias. Porque sua palavra confronta nosso caráter. Porque ele habla não o que nós outros queremos escuchar, pero que Deus está falando com seu povo. Pero ele mesmo, este homem mesmo que alguns estavam, é o Messias. Ele disse, eu não sou o Messias, eu sou uma voz que clama em deserto. Eu sou apenas o caminho que está sendo preparado para ele. Então, se nós outros vemos na história que um certo dia, João o Bautista está bautizando em Rio Jordão. O profeta João está bautizando. Então, de repente, vem adelante de João e ele empieza as pessoas a dar espaço e empieza a chegar. E quando João mira o cordeiro, é o mesmo cordeiro que havia hablado aí atrás Isaac para seu papá Abraão. Papá, aqui está o altar. Aqui há todo certo para receber o sacrifício. Onde está o cordeiro?
Então, se Juan Bautista aqui habla para a igreja, habla para o pueblo, habla para nós outros gentiles, habla para os judíos. Eis aí o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Juan apresenta o Cordeiro que é preparado desde a fundação do mundo. E agora a história nos mostra que o Cordeiro empieza a caminhar. Pero o Cordeiro não é igual a Demas, que falava solamente palavras bonitas, filosóficas, e que atraía o povo, mas no final o povo quedava com hambre espiritual. O Cordeiro é simples. O Cordeiro empieza a chamar para seus discípulos, não é as pessoas intelectuais, não é gran maestro da lei, empieza a chamar pescadores, empieza a chamar pecadores, empieza a chamar pessoas que trabalhavam com plata, empieza a chamar pessoas que cobravam impostos e roubavam também impostos do povo. Empieza a chamar pessoas que todos miravam e falavam, não pode ser um discípulo. Não pode ser um discípulo porque és um ladrão. Não pode ser um discípulo porque és um galileu. És um pescador. Ou seja, és um pobre. És uma pessoa que não tem palavras bonitas em sua boca. Não tem um idioma bonito, não habla bonito corretamente. Então, se o Senhor empieza a cambiar estas pessoas. O Senhor empieza a cambiar a estrutura de eles. E agora não és mais simplesmente um pescador. E agora não és mais simplesmente um cobrador de impostos. Agora suas vidas são cambiadas. Por quê? Porque a palavra de Ele empieza a limpar as pessoas. O que Demas não fazia, Jesus começou a ser. O que irmão Flávio? Limpar as pessoas por dentro. Cambiar o caráter das pessoas. Cambiar a história das pessoas. Cambiar a visão das pessoas. E as pessoas não teriam mais hambre. Porque as pessoas eram llenas da palavra de Deus. As pessoas chegavam delante de Ele com tanta hambre, que falava tanta hambre espiritual, que falava solamente uma palavra tua. Mi servo queda sano. Solamente uma palavra tua. Esta hambre acabará. Solamente uma palavra tua. Esta hambre que Israel tem espiritual acabará. Então, se ele pensou a llenar o povo, não com plata, não com ouro, pero com palavra. Palavra que sana, palavra que libera, palavra que dá vida ao morto, palavra que chega mais allá, palavra que cambia nossa estrutura, palavra que llena nosso coração. E empezaram a falar, este se é Messias, é este que Jesus, esse que Deus havia falado que ia venir e liberar o povo. Então, se todos empezaram a reconhecer a autoridade espiritual que tinha em Cristo. Agora, um certo dia, a história habla que um fariseu chamado Simão, que tinha ele uma cena, um grande banquete preparado para Jesus. E vemos na história que os fariseus, muitos rechaçavam Jesus. Pero então, por que Simão invita Jesus em sua casa? Simão invita Jesus, tem que ter algo. A fama de Jesus percorre donde Jesus chega a sanidade, donde Jesus chega a milagros, donde Jesus chega a liberação,
donde Jesus chega, a palavra. Simão então se invita, porque Jesus pensa que é conhecido. Todos querem Jesus em sua casa. Simão disse: eu tenho um banquete para ele. Eu tenho uma casa grande, uma casa bonita. Eu sou maestro da lei, eu sou os separados. Eu tenho um título. Eu tenho todo para oferecer para Jesus. Então, se Simão chama Jesus, invita Jesus, e Jesus vem. Por que Jesus vem na casa de Simão? Por que Jesus chega na casa de um fariseu que sempre estava rechazando Jesus? Queridos amados irmãos, a porta que abre, Jesus adentra. Não importa a persona. Jesus não tem compromisso com o título da persona. Se és um grande, se és um chico, se és formado, se não és, se és rico, se és pobre. Jesus adentra onde tem uma porta aberta, falando: Jesus, adentra em minha casa. Então, se Jesus adentra na casa de Simão, Jesus chega. A casa de Simão tinha tudo. Simão tinha uma bela casa, porque os maestros da lei, os fariseus sempre tinham uma bela casa, sempre tinham uma família bonita, sempre tinham seus filhos estudiados. Pero na casa de Simão não tem água para limpar os pés de Jesus. Jesus adentra. Na casa de Simão tem todo, pero na casa de Simão não tem aceite para ungir Jesus. Jesus adentra. E na casa de Simão tem todo, pero Simão não tem beijo para saludar Jesus. Jesus adentra. Queridos irmãos, o banquete empieza. Um banquete com todo de bueno. Uma cena buena. Pero uma cena sem água. Uma cena sem azeite. Uma cena sem beijo. Beijo, melhor em espanhol. Então, se Jesus estava em la casa que tinha todo, pero la casa não tinha adoração. Nós outros podemos ter uma casa bela. Nós outros podemos ter uma voz bela. Eu alavo muito bem, mano Flávio. Eu tenho uma voz muito bonita. Pero se não tem adoração, para Jesus não vale de nada. Ah, irmão Flávio, eu predico muito bonito. Tenho uma voz de predicador. Ah, meu hermanito, escute-me. Se não tem adoração, não vale de nada. Ah, irmão Flávio, pero eu vou à casa do Senhor e eu me adoro o Senhor de uma forma muito bonita com minha voz. E todas as pessoas que querem cantar comigo, amado irmão, se não tem adoração, não serve de nada. Podemos ter uma bela voz, podemos predicar bonito, podemos ir à igreja bonito, com um traje bonito, pero se nosso coração não tem adoração, não serve. Mientras agora a história nos mostra adentro em la casa alguém que não é invitado. A história habla que adentro em la casa alguém que não é invitado. Por que chegou? Por que adentrou? Assim é os adoradores. Os adoradores não pedem permisso. Os adoradores adoram. Não importa onde estão. Se estão dentro de uma casa, se estão dentro de uma igreja, se estão em la calle, se estão dentro de um alto. Adorador não tem local para adorar. Adorador solamente adora. Então, se a história habla, chegou na casa uma pessoa sem título, não és um fariseu agora, não és um maestro da lei agora, és uma pecadora. Qual é o título desta mulher? Pecadora. E quando nós outros miramos a história, quando habla-se de pecadora, possivelmente pode estar falando de uma mulher de uma prostituta, ou de uma mulher que traiciona seu marido. Está falando de uma pecadora, uma mulher que cometia adultério, ou uma mulher
que prostituía-se com seu corpo. Pero esta mulher tem hambre. Esta mulher está com hambre de Deus. Então ela chega à casa de Simão e começa a chegar por detrás de Jesus. Por que chegou detrás? Porque eles, a mesa quedava um pouquinho arriba do suelo, eles para comer se colocavam no suelo, então os pés quedavam por detrás das pessoas. Todos quedavam com os pés por detrás e a frente acerca da comida. Esta mulher chega por detrás de Jesus. Não tinha nome. Não tinha nome. Quizá não tinha uma bela casa. Quizá não conhecia o que Simão conhecia da lei. Pero essa mulher tinha algo que Simão não tinha. Esta mulher chegou detrás de Jesus e Jesus recebeu ela de frente. Porque esta mulher chega à casa de Simão porque o desespero da adoração é o principal da vida de ela. Quizá esta mulher dijo entre si: eu não tenho nada, eu não tenho uma bela casa, eu não tenho um título da religião, pero eu tenho um coração de adorador. Eu não tenho nome porque me chama de pecadora, mi título, mi rótulo é pecadora, mi marca é pecadora, pero eu tenho um coração de adoração e me vou aos pés. E me vê aos pés de quem sana, me vê aos pés de quem cambia, me vê aos pés de quem pode fazer alguma coisa por minha vida. Então, ela chegou aos pés de Jesus. A despreciada chegou aos pés de Jesus. A despreciada chegou adelante de aquele que pode fazer alguma coisa por ela. Então se empieza a chorar a los pés de Jesus. Queridos amados hermanos, Simão, ele coloca as coisas delante de Jesus. Ele coloca uma casa bela, ele põe uma casa bonita, ele põe diante de Jesus Cristo uma cena linda, ele põe diante de Jesus Cristo todas as coisas para que Jesus sacie sua hambre física, pero ele não põe lo mais importante. Temos que poner primeiro nossa adoração, depois as coisas. Há muita gente por aí predicando: Jesus quer su auto, Jesus quer sua casa, está ponendo primeiro as coisas, depois a adoração. Pero Jesus ensina a nós outros: eu não quero primeiro as coisas, eu não quero uma casa, eu não quero um auto, eu não quero uma prata, eu quero adoração, eu quero um coração disposto a alabar meu nome, eu quero um coração disposto a chorar em meus pés, eu quero uma pessoa que quer um câmbio de vida. Aleluia. Esta mulher não tinha nada. Ela coloca tudo que tem. Quizá, querido, você não tem nada. Está igual a mulher pecadora. Ah, meu Deus, eu não tenho nada, pero eu tenho um coração. Eu tenho uma adoração. Esta mulher começa a pôr as lágrimas. Simão puso na casa. Simão puso na cena e esta mulher puso lágrimas. As lágrimas desta mulher chamou a atenção de Jesus. O banquete de Simão não chama a atenção de Jesus, pero as lágrimas de ella chamou a atenção de Jesus. Não importa o que temos que ter um coração de adorador. Jesus não está preocupado com o que temos, se somos ricos, se somos pobres,
Jesus quer solamente um coração disposto a alabar seu nome. Esta mulher então se coloca na posição de adoradora. Agora eu não chamo mais esta mulher de pecadora, eu chamo de adoradora. Porque todo aquele que está aos pés de Jesus são adoradores. Essa mulher começa a orar. Por que orar? Porque nós não sabemos o que é carregar em sua vida um título de pecadora. Simão tinha um título de alegria. Simão tinha um título que satisfazia sua alma. Quando as pessoas miravam Simão, era cai que sadeceu. Aí estava o fariseu e Simão escutava e quedava contente. Pero esta mulher que não habla seu nome, que Lucas não habla seu nome, que se caminhava na caia e descia assim, aí está a pecadora. Aí está a pecadora. Então, se estas palavras heriam seu coração, estas palavras heriam sua alma, ela chegou um dia e disse: eu não posso mais caminhar com títulos de meu passado, eu não posso mais carregar uma marca. Então ela escutou: aleluia, tem uma casa que está tendo um banquete. Tem uma casa que está tendo uma cena. Onde esta casa? Necessito limpar-me. Necessito quitar esta marca. E de ela esta casa está Jesus. Esta casa está Jesus. Então, se ela chegou em sua casa, pescoço vaso de alabastro, quando nós outros miramos essa história, amados irmãos, vamos entender uma coisa. No vaso de alabastro, algumas mulheres tinham ele para usar na noite de núpcia com seu novio, porque era um perfume muito caro. Nardo é um perfume muito demasiado caro. Então as mulheres guardavam para uma noite especial. Que Sara chegou em sua casa e disse: eu não tenho um banquete para Jesus aqui. Eu não tenho uma cena para invitar ele em minha casa. Minha casa não é bonita como na casa de Simão, mas eu tenho algo precioso em minha casa. O perfume de alabastro. Me vou pôr aos pés de Jesus. Me vou pôr aos pés de Jesus. Algo mais precioso que eu tenho. Então, se esta mulher chegou aos pés de Jesus e peça de orar, depois empieza a limpar com seu cabelo aos pés de Jesus, empieza a secar com seu cabelo, secava suas lágrimas. Quando uma mulher muestra seu cabelo delante da presença de homens, para muitos era uma vergonha. Pero esta mulher estava dando honra a Jesus, porque o cabelo da mulher era honra diante da cultura. Essa mulher então se empieza a enxugar os pés de Jesus. E esta mulher põe azeite, põe perfume, e perfuma aos pés de Jesus. Então, se Jesus nos dá um ensinamento agora, e empieza a falar, eu quero terminar, empieza a falar com Simão. Simão, você tem tudo, mas não me recebeu com azeite. Azeite significava honra. Quando uma pessoa chegava na casa de alguém que era invitado, eles poniam azeite na cabeça da pessoa, honrando a pessoa, dizendo: "Você é honrado em minha casa". Então, se Jesus vai falar: "Simão, eu cheguei em sua casa, pero não me recebisse com um beijo". E quando nós miramos a história, beijo é sinal de amistade. Eu quero ter amistade com você, eu sou seu amigo.
Simão não queria intimidade com Deus. Simão não queria intimidade com Jesus. E Jesus aún más habla, Simão, eu cheguei em sua casa e não limpiasse meus pés com água. Quando uma pessoa chegava na casa de alguém, uma pessoa invitada, eles limpavam os pés da pessoa com água. Simbolizava, seja bem-vindo em minha casa. Você é muito bem-vindo em minha casa. Simão não deu a bem-vinda a Jesus. Então, se Jesus mira agora para esta mulher, está vendo esta mulher? Não tem um título de religião, não tem um nome como o tuyo, não tem uma casa como esta, pero tem adoração. Jesus quer dizer para Simão esta mesma palavra que eu estou falando com você. Simão tinha todo, mas não tinha adoração. Eu não quero, queridos irmãos, eu não quero faltar minha adoração a Jesus. Quizá nós não teremos nada, pero teremos lágrimas. Quizá, querido, não está sendo fácil para você essas lutas, pero aún tem lágrimas. Hermano Flávio, eu não tenho mais forças para caminhar, para lutar, pero eu tenho lágrimas. Então você empieza a chorar aos pés de Jesus. Empieza a chorar aos pés de Jesus. Eu sei que você está preparado para Jesus algo precioso, que é a sua adoração. Quando você adora Jesus, abre as comportas de los cielos e empieza a escuchar sua voz. Eu invito você no dia de hoje a ter um coração de adorador. Eu invito você no dia de hoje a ter uma alma de adorador. Chega sem ser invitado. Adorador não pede permisso. Adorador adora. Adorador não abre, eu quero permisso, não. Adorador adora. Onde você está, você pode ser um adorador. Abre sua boca, alabe, exalte e engrandeça o nome dele que vive, que reina para a glória de Deus Padre. Amém, queridos irmãos. Que você venha colocar em sua vida esta palavra. Esta mulher tinha marca de pecadora, pero esta marca foi quitada por Jesus. Quizá você tenha marca de seu passado e as pessoas lhe conhecem por seu passado, pero Jesus está disposto a quitar as marcas. Não importa, querido, se você tem um título de religião, se você não és um adorador, de nada serve.